Olá, pessoal! Bom, o estudo de hoje é sobre a Revolução de Pernambuco. Esse conteúdo está na página 125 da apostila 4 de História. Vamos estudar? Bom, não preciso nem dizer aonde foi a Revolução de Pernambuco, mas por que será que se deu novamente uma revolução em um estado do Nordeste, sendo que a família real está aqui no Brasil? Vamos entender? Apesar das medidas tomadas por Dom João VI a favor do Brasil, as desavenças entre a antiga colônia e a sua antiga metrópole elas não deixaram de existir. Além disso, os impostos aumentaram, pois o Brasil passou a suportar sozinho as grandes despesas da corte. Esse descontentamento com o governo português foi mais forte nas regiões mais afastadas da influência da capital, o Rio de Janeiro. O Nordeste sofria com a decadência da economia açucareira, principal produto da região. Então, o que aconteceu aí, pessoal? Quando a família real se instalou no Brasil, muitas mudanças foram feitas, porém, toda mudança tem um preço. Então, como toda a estrutura portuguesa estava aqui, todos os impostos vieram para quem pagar? Para os brasileiros. Então, ao invés de diminuir os impostos que aqui tinham, os impostos aumentaram. E para quem morava lá no Nordeste, não favoreceu em nada a chegada da família real brasileira ao Brasil, porque a capital do Brasil ficou no Rio de Janeiro, onde tinha os portos. Então o Nordeste era bem longe. Para quem estava no Nordeste, era a mesma coisa que a família real estivesse ainda em Portugal, não mudou nada, pelo contrário, piorou para eles porque eles tinham mais impostos para pagar e com a crise da cana-de-açúcar, com a crise do açúcar, eles não tinham outras formas de se ganhar dinheiro aí, de ter lucro. Então, foi um dos motivos do descontentamento, tá, dos pernambucanos com o atual poder. O sentimento de descontentamento com a política de Dom João VI fez eclodir em 1817, em Pernambuco, uma revolução. A Revolução Pernambucana de 1817 foi uma manifestação contra a política de Dom João VI, que se espalhou pelo Nordeste, estendendo para Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, como não se via nada de benfeitoria vindo para o Nordeste, só para a região onde tinha-se a capital do Brasil, os nordestinos, né, não vamos chamar de nordestinos porque nessa época ainda não, o Brasil não era dividido por regiões, mas os pernambucanos, as pessoas que estavam nessa região, elas se sentiram descontentes porque não houve uma política de melhora para eles econômica, só aumento de impostos. Então eles resolveram protestar e um desses protestos foi a Revolução Pernambucana. Os revoltosos tomaram Recife e organizaram um governo republicano provisório, composto por representantes do clero, do comércio, do exército, da justiça e de fazendeiros. Então, qual foi o objetivo dessa revolução? Tornar o Brasil independente na marra de Portugal. Então, eles queriam uma república, eles não queriam mais nenhum tipo de império, eles queriam uma democracia. E aí eles fizeram uma democracia própria deles, com o governo e tudo mais. Após tomar conhecimento da revolta, Dom João VI enviou a Pernambuco vários soldados para retomar a cidade. A repressão ao movimento foi violenta e os principais líderes foram executados, pondo um fim ao governo republicano provisório. Então, o que aconteceu, turma? Quando Dom João ficou sabendo que Pernambuco resolveu praticamente se desligar e fazer uma república própria ali, já que eles não tinham o apoio da coroa, o rei Dom João VI mandou soldados para lá, houve um confronto intenso. Os líderes acabaram pagando com a própria vida, né? Alguns foram presos e mortos, e pôs-se um fim nessa revolta. Tá? Mas o que a gente precisa saber dessa revolta é o seguinte, que essa revolta se deu devido ao descontentamento dos comerciantes, dos fazendeiros e da população de Pernambuco com a política de Dom João VI. Política essa que não estava favorecendo essa região, apenas a região onde a família real estava instalada, que era a região do Rio de Janeiro. E também pelo aumento dos impostos, haja visto que toda a corte portuguesa estava aqui, os impostos recaíam somente para o Brasil. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula continuaremos falando
sobre o regresso da família real e estamos mais perto da nossa independência. Vamos ver o que aconteceu nos próximos estudos de história. Até mais, pessoal!